Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma apresentação sobre o complexo de Édipo, teorias da personalidade. Bom, para abordarmos esse tema, temos os principais tópicos necessários para a compreensão do complexo édipo, como, por exemplo, o triângulo entre o pai, a mãe e a criança, onde Freud denomina de complexo de Édipo, a referência ao drama Édipo Rei, de Sófocles, o triângulo Édipo, que tem o pai mais forte, é dono da mãe e filho se torna adversário do pai, e o pênis como elemento valorizado pela criança na fantasia. Para contextualizar o complexo de Édipo, decidimos trazer o mito do Édipo Rei, que serviu como uma inspiração para Freud na construção do seu conceito. O mito começa contando a história do rei de Tebas, Laio, que é casado com a rainha Jocasta. Em uma das visões do oráculo, Laio é avisado de que seu próprio filho o mataria e se casaria com sua mulher. Para evitar que a visão aconteça, Laio decide abandonar a criança em um local distante, pregando seus pés ao chão, para que não pudesse escapar e morresse. Porém, a morte não era o destino do menino, que foi resgatado por um pastor que lhe dá o nome de Edipoldos, que significa pés furados. Em seguida, essa criança é adotada pelo rei de Corinto. Um tempo se passa e Édipo decide consultar o oráculo, e recebe a mesma mensagem que seu genitor. Sem saber da sua adoção e que o rei de Corinto não é seu pai verdadeiro, Édipo foge da cidade. Durante a fuga, Édipo se envolve em uma briga e acaba matando alguns negociantes e seu líder. O líder em questão era Laio, seu pai verdadeiro. A viagem continua e, ao chegar na cidade de Tebas, Édipo decifra um enigma e livra a cidade de ameaças, recebendo como recompensa o trono e a mão da rainha Jocasta, que na verdade é a sua mãe. Sem saber da história, os dois se casam e têm 4 filhos. Anos se passam e, por conta de uma peste que ameaça a cidade, o casal decide consultar o oráculo. Durante essa consulta, eles descobrem que são mãe e filhos. Por conta da situação, Jocasta se suicida e Édipo fura seus próprios olhos, como punição por não ter reconhecido a sua mãe. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dayana. Vou falar um pouquinho para vocês do complexo de Édipo, que é uma fase inevitável da experiência afetiva da menina com o pai e do menino com a mãe. A fase fálica ela é simultânea, né, no complexo de Édipo, que é substituída pelo período de latência, que é quando o menino começa a manipular o seu órgão genital e descobre que os adultos não aprovam essa ação. Então, a ameaça da castração, ela vem mais nas mulheres, pois em algum momento os meninos têm orgulho, né, do seu genital, e as meninas observam que elas não têm algo semelhante. Então, elas notam aí a falta desse genital, e daí sim surge junto da menina a ameaça de castração. Dentro desse período de castração, a criança ela manifesta o desejo de eliminar quem impede, né, de ficar com a mãe. Então, esse triângulo entre a criança, o pai e a mãe, o Freud chama de complexo de Édipo, onde o filho enxerga o pai como o adversário. Então, o componente mais valorizado pela criança é a genitália, né, no caso é o pênis, né, a fantasia de que o seu pai pode punir o filho através da castração para reprimir, né, essa atração pela mãe. Então, o complexo de Édipo ele é um marco central na organização afetiva no modelo psicanalítico. Com a repressão do complexo, a energia ela é canalizada para o desenvolvimento intelectual e social da criança, sucedendo a fase fálica e o período de latência. Obrigada. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a relação com os objetos no complexo de Édipo. Nesse momento do desenvolvimento, o Freud começa a estudar a parte da introjeção do objeto, que seria uma espécie de internalização desses objetos para poder trabalhar na constituição da subjetividade e dos processos de identificação. Agora, sobre essas identificações, elas começam a acontecer desde o início da vida e elas vão caminhando para construir o complexo de Édipo. Daí, nesse período, essas experiências psíquicas elas têm que se fundir para desenvolver a questão da subjetividade no indivíduo. Então, também é importante lembrar que esses objetos eles não são observáveis, né? Uma vez que eles são da parte dos desejos sexuais que a criança tem,
e eles vão sendo substituídos ao longo do desenvolvimento. Esse processo ele pode ter sucesso ou pode ter um fracasso, e esse fracasso ele seria caracterizado pelo desenvolvimento de sintomas e esse desequilíbrio no sujeito, que seria a psicopatologia. Agora, sobre a questão da fonte, né, da origem de todo esse processo, o Freud fala da questão da fixação infantil em relação à figura carinhosa da mãe, né? Então, essa associação que ele faz. Em ambos os sexos, o mecanismo de defesa fornece resoluções transitórias do conflito entre as motivações do id e as motivações do ego. O primeiro mecanismo de defesa é a repressão, onde existe um bloqueio das memórias e dos impulsos emocionais. O menino usa a repressão para banir ao inconsciente os seus sentimentos incestuosos em relação à sua mãe. O segundo mecanismo de defesa é a identificação, onde o menino incorpora ao seu superego as características de personalidade do seu pai. Esse mecanismo de defesa está associado em diminuir a sua ansiedade de castração, porque essa identificação o protege da fúria do pai na sua rivalidade com a mãe. As meninas são um pouquinho diferentes, porque elas enxergam que elas já foram castradas, então elas não têm essa ansiedade de castração como os homens. Por isso que o complexo de Édipo é inibido nas mulheres. O mecanismo de identificação nas meninas é com a mãe e se dá pelo fato dela enxergar que as duas são do sexo feminino. Então, nenhuma das duas possui um pênis. Então, consequentemente, elas não são adversárias. Boa noite, gente. Meu nome é Anaia. Eu vou falar para vocês sobre o aspecto instintual, né, percebido no complexo de Édipo. E vamos lá. A criança, na fase fálica, ela vai ter a libido voltada para as genitais. Então, ao ela entrar em contato, né, com o complexo de Édipo nessa questão, ela vai passar a receber estímulos que vão impulsionar o instinto sexual. Esses estímulos, né, no menino seriam fortes excitações, né, penianas, e na menina seriam excitações na região do clitóris, tá? A partir daí, né, a criança ela vai desenvolver um forte sentimento pelos pais. E no caso do menino, ele almeja eliminar o pai por conta dos desejos que ele tem pela mãe. E assim como o menino, a menina ela também possui desejos pela mãe. Só que quando ela vê o pai ou outros homens nu, ela percebe que falta algo nela, né, que seria o falo. E isso também falta na mãe. Então, ela cria uma repulsa pela mãe, né, um sentimento de frustração, e aí ela passa a se voltar para o pai. Então, esse desejo que ela tinha pela mãe vai se voltar para o pai por conta da mãe não possuir o falo. Boa noite a todos, meu nome é Rafael e agora para finalizar eu vou falar um pouco da tirinha que a gente colocou no nosso trabalho. Vou ler aqui com vocês e já faço o comentário. Primeiro, já começa pelo título, né, que seria As Fantásticas e mudou para As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud, em que ele escreve uma carta assim para o pai dele: Querido papai, acho que a mamãe passa muito tempo com o senhor, por isso preciso matá-lo para tê-la só para mim. O senhor diz para sempre lhe contar as coisas que penso. Com amor, seu filho. Aí Freud fala: acho prudente escondermos os objetos cortantes dessa casa. Bom, dá para observar claramente, né, um resumo bem básico da questão do complexo de Édipo, que o filho dele quer ter a mãe só para ele, e para isso ele vai matar o pai, que no caso é o Freud. E, enfim, essa é a graça da tirinha. E a gente também tem uma coisa que dá para comentar também, que seria Freud estudando o seu próprio filho, já que seus estudos são focados, né, no desenvolvimento psicossexual da criança e como isso afeta o adulto no futuro. Então, é isso.